Tarsis, antes de ser um projeto, era um grito, um pedido de ajuda. Eu nunca me sentia boa o suficiente, nunca me senti boa o suficiente, porque eu sempre busquei aquele padrão de perfeição. E eu nunca atingi. Até porque eu nunca estudei pintura, desenho, nada. Né? Era uma coisa que vinha. E isso acabou que ficou adormecido. Porque como eu nunca atingi aquele padrão ideal que eu buscava, ficou adormecido e acabou não morrendo, mas ficou em stand-by ali. E isso veio à tona novamente depois de um acidente doméstico que eu tive, que eu perdi 80% da audição do ouvido direito e eu passei a ouvir zumbidos horríveis, muito horríveis. E eu falo que parece o som do universo, que é algo assim, uau, 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 é uma coisa circular, sabe? E aí conversando com um amigo meu, falando dessa dificuldade de lidar com trauma, com tudo isso, né? Ele me falou: Camila, por que você não tenta pintar o que você ouve? Pra mim pareceu alguma coisa impossível, bizarra, sei lá. Como assim pintar o que eu escuto, né? Então eu fui aberta, sabe? Peguei o cavalete, botei uma tela lá, peguei umas tintas e sem pensar em nada. Foi praticamente como se fosse uma meditação, assim, sabe? Sem pensar em nada. Limpei minha mente, comecei a pintar. E foi um resultado maravilhoso, porque o que eu pintei era justamente o que eu ouvia. E era uma coisa extremamente abstrata e uma coisa extremamente circular. Era o que eu ouvia, eu consegui representar aquilo. E depois eu vendo o resultado eu fiquei apaixonada. Falei, cara, é isso que eu escuto. É isso que eu escuto, sabe? Como assim eu consegui pintar uma coisa que eu escuto e o resultado é maravilhoso e tá bem longe de todos os padrões de perfeição e etc, mas o resultado ficou maravilhoso. E aí eu me apaixonei pelo abstrato, uma coisa assim que eu nunca tinha pensado em fazer. Eu me apaixonei completamente. Só que nesse mesmo período, na verdade eu já antes eu já sofria de transtorno depressivo ansioso e eu estava vivendo uma depressão pós-parto. Eu não tinha consciência disso ainda naquela época, hoje eu sei. E aí as coisas começaram a ficar difíceis, bem difíceis para mim. Trauma, depressão, ansiedade. E aí aqueles movimentos mais circulares não representavam mais o que eu sentia naquela época, porque eu aprendi a pintar o que eu sentia. Então eu comecei a pintar abstratos, aí depois eu descobri as espátulas, e aí foi maravilhoso, porque eu pegava um papelão Paraná gigante e um monte de tinta. Na época eu pintava com tinta acrílica, e as espátulas, eu pegava uma espátula em cada mão e eu começava a pintar, botar pra fora aquilo que eu sentia, aquela coisa que me angustiava. Eu não sabia o que era, não sabia, mas eu precisava colocar pra fora de alguma forma. E aqueles movimentos bruscos, com várias cores, vários movimentos. Eu lembro que essa época eu pintei a parede do meu ateliê inteira de
jogar tinta, tal. Era uma forma de eu colocar pra fora aquilo que tava me angustiando, que nem eu sabia o que era. Além do zumbido, né? O zumbido era uma coisa que não dava pra esquecer. Até hoje eu ouço, não tem como esquecer, infelizmente. E foi um processo maravilhoso na minha vida. Foi extremamente libertador, porque primeiro, eu me libertei daquele padrão de ter que pintar algo naquele padrão de perfeição. O que é belo é só o que imita o real de forma perfeita, né? Foi libertador por isso. E foi libertador porque eu descobri uma forma de canalizar aquelas emoções que me atormentavam, né? De colocar pra fora aquilo de alguma maneira. E foi tão intenso isso que em abril de 2018 eu pintei 26 telas em um mês, todas gigantescas, tamanho A1. E foi maravilhoso, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E depois eu segui pintando abstrato, mas infelizmente aquelas sensações da depressão, da ansiedade, elas continuavam dentro de mim, me incomodando. E chegou um momento que só o abstrato não supria mais a minha necessidade de expurgar aquele sentimento, sabe? Eu precisava de algo mais, E alguns acontecimentos que eu tive na vida fizeram com que as minhas crises aumentassem muito. E foi nesse momento que eu percebi que eu precisava de ajuda profissional. Foi nesse momento que eu percebi que eu de fato estava doente, que aquilo que me incomodava não era meu, eu estava de fato doente. E fui buscar ajuda profissional, fui buscar ajuda com psiquiatra, fui buscar ajuda com psicólogo. E eu comecei a entender que eu agia desse modo, não era porque eu era assim, é porque eu estava em uma situação patológica que fazia com que eu me sentisse assim. E aí eu senti vontade, eu senti a necessidade de representar através da minha arte essas situações que eu estava começando a entender da onde que vinha. A primeira tela que eu fiz é essa aqui, que para mim era o ataque de ansiedade. Eu sentia como alguém me apertando o pescoço, eu me sentia sufocada, eu me sentia oprimida, com várias pessoas me olhando, sabe, várias energias em cima de mim, eu sufocada no meio daquilo ali, sem saber lidar e querendo gritar e sem conseguir. Inclusive é muito curiosa, porque depois que eu pintei ela, eu mostrei pra minha psicanalista e ela falou assim, porque são vários olhos, né, me olhando e tal. E aí ela falou pra mim, falou: Camila, nossa, que interessante o jeito que você colocou os SOS na tela. Aí eu falei: que SOS? Aí ela me mostrou. Tem vários SOS. Tem SOS em todo lugar. Então, assim, a primeira tela foi um pedido de socorro. Eu não tinha noção, não foi proposital. Era o meu inconsciente pedindo socorro. E foi ao mesmo tempo tão denso, mas ao mesmo tempo tão libertador, porque sempre foi assim, eu começava a pintar e era muito difícil, eu sempre chorava muito enquanto eu estava pintando, porque eu estava trabalhando aquela emoção. Enquanto eu pintava essa tela, a ansiedade
eu tava sentindo a ansiedade, eu tava pintando, eu tava trabalhando essa emoção. Quando eu terminava de pintar, que eu olhava e falava, bom, agora tá pronto. Eu lembro que eu ficava parada olhando a tela e sempre me dava uma crise de choro absurda. E eu chorava muito. Depois que eu parava, que eu conseguia parar de chorar, eu respirava fundo e levantava e era como se, tipo assim, isso aqui, ok, eu entendi. Isso aqui eu já entendi como é que funciona, eu tô liberta disso. E eu continuei pintando os sentimentos que me oprimiam. A segunda tela já com essa figura, eu chamo de figuração abstrata, porque você consegue perceber que são figuras humanas, mas não tem pretensão nenhuma de representar perfeitamente um ser humano. A minha intenção era representar as emoções que eu estava sentindo. Eu não esperava nada, sabe? Eu não tinha expectativa nenhuma. Era como se fosse um momento meu de terapia. Eu não tinha expectativa de projeto, de exposição, eu não tinha expectativa de nada. Eu só queria botar pra fora aquilo ali que estava me incomodando. E a segunda tela é uma tela que eu chamo de Nossa Solidão, que é uma tela que representa o meu processo de depressão pós-parto, porque foi um momento extremamente difícil, extremamente complicado, mas ao mesmo tempo lindo, maravilhoso. Porque por mais que tivesse muito difícil para mim, eu sempre tive uma conexão maravilhosa com a minha filha. Sempre tive. Senti ela mexendo dentro da minha barriga, sempre foi mágico. Então eu vivia uma questão assim, que ao mesmo tempo era muito triste, era muito difícil, e ao mesmo tempo era mágico, que eu nunca pensei em ser mãe. Mas a partir do momento que eu me tornei, cara, é mágico. É mágico. Eu tenho uma relação inexplicável com a minha filha, sabe? E aí chegou um determinado momento que uma amiga maravilhosa, Eliette Borges, que, nossa, sempre vou agradecer ela olhou pro meu trabalho e falou, cara, você tem um puta potencial, sabe? A sua arte me emociona, a sua arte me arrepia. Aí eu falei, cara, não viaja, saca? É coisa de fundo de quintal, eu tô fazendo aqui só pra botar pra fora. Ela falou, não, sabe? Tem muito potencial. E aí ela meio que me obrigou, sabe? Falou, não, eu te ajudo, vamos escrever um projeto e vamos mandar pro UFMT, pra seleção da UFMT, porque a sua arte tem que ser vista pelas pessoas. É um tema que é subjulgado, extremamente subjulgado, mas é um tema que tem que vir a debate, porque a depressão é uma das doenças que mais cresce o número de pessoas no mundo, por conta do nosso modo de viver, sabe? As pessoas estão adoecendo psicologicamente, emocionalmente cada vez mais, e isso infelizmente ainda é um tabu. As pessoas têm medo, têm vergonha, a pessoa já tá ali, cara, péssima, e não tem apoio de ninguém. Então é uma coisa que tem que sim ser trazido ao debate. Arte é isso.
Arte é quebrar tabu, é trazer para o debate as coisas que estão acontecendo na sociedade. E a depressão, a ansiedade e demais problemas emocionais, psicológicos e mentais sempre estiveram aí e só estão aumentando. E ninguém fala sobre eles. Mas a partir do momento que eu entendi o meu trabalho enquanto um trabalho social, aí eu me senti forte. O que eu estou fazendo tem importância. Porque assim como eu, tem várias pessoas passando por isso. Tem várias pessoas. E talvez se eu trouxer isso à luz, ao debate, a sociedade comece a entender e comece a perceber isso com outros olhos. E comece a ajudar as pessoas que estão passando por isso. Porque, brother, não é fácil. Não é fácil, cara. É muito difícil. Acabou que eu consegui, eu passei, né? E foi feita a minha exposição. Mas pra mim foi terrível, porque primeiro porque eu trabalhei demais, eu e minha família. Nossa, eu só tenho a agradecer a minha família, meu companheiro, porque nós fizemos tudo. E a gente terminou, tipo assim, a exposição começava, se eu não me engano, era às 8 da noite. A gente terminou, era 6h30, 7 horas. Eu já tinha uma semana que a gente estava na montagem, porque como eu não tive apoio financeiro de ninguém, nós mesmos que fizemos, né? Eu fiz o expográfico, eu que pensei tudo. Como eu trabalho com arquitetura, eu fiz um expográfico muito lindo, eu não morro de orgulho, eu tenho guardado. Porque o que eu pensei? Era uma exposição que falava do meu sofrimento, da minha experiência, né? Então eu imaginei que, para não ficar tão abstrato para as pessoas que estavam ali visitando, eu tinha que contextualizar um pouco mais. Então eu tive uma ideia que foi de usar poesias. A cada quadro exposto, eu escolhi uma poesia que ficava ao lado do quadro, que, somada com o quadro, passava o sentimento que eu queria expressar, né? Porque catarsis vem do grego, que significa você tomar consciência de algum trauma, alguma coisa que te perturba. Essa tomada de consciência é uma catarsis. E juntando isso com as poesias que eu escolhi colocar ao lado das obras, o nome ficou Catarsis Versos do Meu Caos Interior. Então eu acho que deu uma contextualização muito boa e ver as pessoas. Então assim, pra mim foi uma experiência muito difícil, porque era o meu eu mais profundo ali exposto. E naquele momento eu não me senti uma artista, sabe? Eu me senti envergonhada. Na abertura foi um misto de sensações assim que eu não sei te explicar. Era felicidade imensa de ver as pessoas se emocionando, vendo a minha arte, e ao mesmo tempo vergonha por não me achar capaz o suficiente, e ao mesmo tempo orgulho por ter conseguido fazer tudo aquilo, sabe?
Então, para mim, a vernissagem, de fato, foi a catarse. O pessoal lá do FMT, pô, a galera é muito bacana. Nossa, cara, que galera bacana. A Fran, Maurício, Silvia, eles são maravilhosos. E aí eles começavam a me mandar, tipo assim, o que tava rolando lá, né? Várias escolas do ensino médio fizeram visitação com os adolescentes na minha exposição, com um acompanhamento de psicólogo, com um acompanhamento da professora, tal, explicando para os adolescentes o que era aquilo. Isso aqui existe. Se vocês sentirem isso, conversem com alguém, sabe? Vocês não estão loucos, vocês não são isso, não são aquilo. Não, isso aqui pode ser uma patologia. Se vocês sentirem, busque ajuda, sabe? E esse processo todo para mim foi de um aprendizado gigante, porque eu pude lidar com todas as minhas sombras. Quando eu falo sombras, são aquelas questões que nos perturbam, que nos incomodam, aqueles aspectos que a gente precisa melhorar enquanto ser humano. E a exposição acabou com essa obra, que eu chamei de Catarsis Epifania. Porque catarsis foi a tomada de consciência do trauma. Quando você toma consciência daquele trauma. E a epifania é quando você entende e aprende a lidar com aquilo. Para mim isso aqui foi um encerramento de ciclo. Tanto que é o que essa tela representa, sabe? É eu me abrindo, eu me rasgando. E eu botei justamente a simbologia do Ouroboros, que eu tô quebrando esse ciclo, sabe? E o meu coração no meio. Porque eu tô quebrando aquele ciclo que vem do meu coração, que vinha, mas eu não quero mais. Eu quero coisa nova pra mim, sabe? Eu entendi tudo. Eu já entendi tudo. Eu já sofri muito até chegar aqui, mas eu não quero mais. Acredito no meu trabalho porque é um trabalho que pode mostrar para as pessoas que as sombras existem. A gente não precisa negar elas. A gente não precisa negar. A gente precisa trabalhar. Se elas nos incomodam, se elas se elas agem em nós de forma patológica, a gente precisa trabalhar, a gente precisa buscar ajuda. E ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo agora, de isolamento social, sabe? As pessoas, elas foram obrigadas a se isolarem. E cada um está vivenciando isso de uma maneira. Numa conversa com a minha psiquiatra, ela falou, Camila, todos os meus pacientes pioraram muito. Porque assim, a nossa sociedade nega as sombras. É uma sociedade do espetáculo. É uma sociedade líquida, como diria Bauman. Às vezes, a vida nos faz agir de determinada forma.
porque a gente acha que nós somos somente aquilo. Pensamos que nós somos o que o meio nos condiciona a ser. Mas na verdade a gente pode ser o que a gente quiser. O que a gente quiser. Só é preciso determinação, muita determinação e muito apoio. Muito apoio. Porque sozinho pode até conseguir, mas é bem mais difícil. Quando você tem apoio, é bem mais fácil e é bem mais gostoso. E hoje eu me vejo numa situação bem mais confortável e eu consigo ver uma vida bem mais vibrante ao meu redor. E é isso que eu quero pra mim.